Nós trabalhamos aí os pré-socráticos, nós trabalhamos também um pouco do que viu antes, né? Que não é a nossa atenção agora. Em outro momento vamos tratar por exemplo, dos mitos e tal, da origem da filosofia a partir dos mitos. Vai incluir também depois aquela ideia no começo do caos, né? Aquela ideia toda de Hesíodo e tal. E vai passar pelo livro também Trabalhos Dias, não trabalhar em qualquer momento Hesíodo e também interpretação dos mitos a partir de Hesíodo e também essa ideia do Trabalhos Dias de Hesíodo. Mas agora o foco é os pré-socráticos desvendar alguma coisa e para introduzir, colocar também no posto aí de pré-socrático, merecidamente, alguém que foi esquecido por muitos anos e que, não sei por qual motivo, foi talvez esquecido mesmo, ser ocultado aí da filosofia, sendo que ele foi, de fato, quem começou toda essa história. Eu estou falando de Tales, não estou falando de Tales. Não estou falando de Anaximandro, Anaximenes, não estou falando de um desses, eu estou falando do cara que fundou praticamente a filosofia antes mesmo de Tales, antes mesmo de Sócrates, comparando e observando o conhecimento popular e juntando isso, né? Juntando o conhecimento popular e transformando esse conhecimento todo, aglutinando esse conhecimento, transformando esse conhecimento em material, devolvendo à sociedade em forma, lógico, colhendo esse conhecimento popular através de provérbios, e potencializando esse conhecimento através das fábulas, né? E aí que acabou dando origem a todo tipo de forma escrita que a gente pôde verificar aí ao longo dos anos. Por exemplo, o conto, por exemplo, até mesmo as peças, etc. Tudo partindo principalmente os contos, né? Partindo depois do que veio a ser novela, o que veio a ser romance, tudo a partir, pelo que eu tenho pesquisado, das fábulas, desse tipo de narrar as coisas, que inclui aí diálogos, etc. Né? Quando a gente fala pré-socrático, a gente está antecedendo aí o que veio a ser depois Platão e Aristóteles. Esse Platão chegou num nível de diálogo daquele jeito, certamente ele teve acesso ao material de Êxopo, que foi contemporâneo de Tales. Não lembro se foi 10 anos antes ou depois, mas foi bem próximo de Tales, os dois. É estranho isso, que, diferente de tudo que se possa imaginar até hoje, um dos filósofos mais completos que existiu e que conseguiu fazer não só uma síntese do conhecimento popular, mas extraindo do conhecimento popular, transformou essa síntese em fábulas que não existiam antes dele, pelo menos não registrada, né? De uma maneira simples, e talvez de todas essas que eu tive acesso, pelo menos Ítalo Calvino, o próprio Fedro, né? Fedro, depois que sucedeu Êxopo, e todos os outros que vieram até chegar no nosso brasileiro aí também, Catulo da Paixão, e aí, eu acho que chega em Catulo da Paixão e finda em Paulo Coelho, mas degrada, né? Assim como a própria fábula se degradou com o tempo, né? Caminhando cada vez mais para um ponto distante da proposta inicial, que era através de histórias simples revelar conhecimento popular, não? Que não deixa de ser filosofia, né? Porque se Sócrates esteve com o povo para formar
sua própria filosofia, seu conceito básico, assim, entrevista um pouco. Quem dirá então Êxopo, que sintetizou o conhecimento, tanto é que ele é replicado em toda a fábula hoje em dia que é feita, assim como Platão. Eu creio que Êxopo deveria pelo menos estar no mesmo patamar de Sócrates, Aristóteles e Platão. Por quê? Porque além dele contribuir para uma coletânea de conhecimentos populares, né, hoje em dia chama provérbios, ditos populares, né, nada mais são do que replicações com algumas alterações do trabalho que Êxopo teve de. Então ele pode se considerar um folclorista, um fabulista, e daí por diante, né? São dois tipos, e propriamente um filósofo, um folclorista por ter desenvolvido e ter tido o trabalho de colher, né, essas informações, um fabulista pela própria transformação e corpo que ele deu para esses provérbios, né, transformando eles em histórias, né, e aí divulgando isso, digamos, disseminando o próprio conhecimento popular, né? O próprio conhecimento popular, que é um tipo de sabedoria orgânica. Então é inegável, é um tipo de sabedoria muitas vezes incontestável e orgânica. Isso antes mesmo das propostas de Sócrates, das intenções de Sócrates e dos discursos aí, do ensinamento de Platão e Aristóteles. Então, é o primeiro filósofo que deve ser lembrado nesse período. Só para título de informação, a título de curiosidade, um búlgaro, nascido em Nessebar, 520 a.C., antiga cidade da Bulgária, e morreu em 564 em Delfos, e aí sim, cidade grega muito conhecida. Claro que é curioso, apesar de toda a especulação de ter nascido em Nessebar, especularam também a possível nascimento em Frígia, no Egito, na Etiópia, em Samos, Atenas, Sais, Amório. E aí dizem que a hipótese também, uma das maiores, é que o nome Êxopo seria uma contração da palavra etíope. Então, no caso, seria um africano, né? Africano subsaariano. Teria sido. Né? Outra evidência que eles colocam que os animais, por exemplo, citados por Êxopo na construção literária, né, das fábulas, eram animais que tinham mais relação com a África. Olha só que curioso. E não tinha mais relação com a África do que com a Europa. Né? Eles não eram encontrados na Europa. Ou ele passou por um tempo na África e registrou isso, ou ele de fato, sua origem realmente foi africana. Na grande maioria das vezes, o conhecimento dessas fábulas tem muito a ver com a moral. Então, enquanto os filósofos ainda estavam atrasados, ainda Tales, Anaximandro, essa turma toda que estava investigando a origem do mundo e tudo, que só depois veio, depois dos pré-socráticos com Sócrates, a investigação mais aproximada da investigação moral do ser humano, tudo voltado para o ser humano, as coisas da terra e tal, etc., as coisas do dia a dia. Êxopo já estava na frente já há muitos anos com essa investigação a respeito da moral, que a partir do conhecimento popular e transfigurado aí através de fábulas, né? Ou seja, pudesse ter um sentido mais focado na mensagem, muito menos na pessoa, né? Digamos, tirando da mensagem o sentimento pessoal, né? Colocando isso nos bichos, né, e tal. Melhor
propagação e compreensão.